Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso Trocando Ideia. E hoje o Trocando Ideia tá pesadaço, amém? Por quê? Porque hoje a gente só tem celebridade aqui. A gente só tem aqui, ó, autoridades espirituais. Aqui a gente só tem aqui, ó, os anjos da igreja aqui nessa mesa, amém? Aqui, ó, eu nem sei porque eu tô fazendo aqui. Eu tinha que ser expulso dessa mesa hoje, amém? Mas hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tá aí. Eu quero começar com ele, né? Com ele que está sempre com a gente aqui, ele que é uma grande bênção do Senhor, ele que trouxe aqui, ó, o filho dele, aqui, ó, o filho dele aqui, ó. Oi, papai. Amém. Vanderlei, eu vou tentar não caguetar um dos nossos convidados, hein, ó, não briguem comigo, direção. Vanderlei Patolino Sem Bico. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no mais um podcast, Trocando Ideia. Estamos aqui para responder suas perguntas e tirar suas dúvidas. E se liga. Eu vou tentar, ó, não briguem comigo, não briguem comigo, não briguem. Eu sou de caguetar aqui os convidados. Eu não sei usar direito aqui, mas eu chego lá. Amém, irmãos? E o nosso segundo convidado, ele é internacional, ele não veio nem de São Paulo. Ele não mora nem em São Paulo. Ele mora na praia. Amém? Ele mora na praia e ele está sempre na área. E ele não é da sua laia, não. Citei Charlie Brown Jr. aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse cara é uma celebridade lá nas bandas do Guarujá. Pô, quem é um pastor que tem uma igreja no Guarujá, cara? É a futura bola de neve do Guarujá. É a dele. Amém? Pastor Carlos Eduardo, grande bênção. Só vitória, galera. Bênção a todos, estamos aqui no podcast. Só vitória. Tamo junto. Aleluia. É uma bênção. Esse pastor, ele é uma bênção, cara. É só alegria, amém? Agora do outro lado aqui, a gente tem aqui, a gente tá aqui, ó. Aqui desse lado aqui é os pastores, aqui desse lado aqui é o peso espiritual, amém? Veio lá também, veio internacional, né? Veio lá de São Mateus, amém? Grande apóstolo Rui. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor nos abençoe. E vamos lá, o que Deus tem para nós hoje. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com esse time de peso aqui, o que a gente faz? A gente chama a caixa das perguntas mais cabulosas do universo. Amém? E aqui, ó, tem um monte de perguntas que a gente faz ideia, né? A gente tem a contribuição do site respostas.com.br. Tem dúvidas? Resposta.com.br. Eu acho que eu dei uma mexida nessa câmera aqui, não foi? Aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Aí, enquadrei de volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir pro apóstolo aqui, né? De sortear uma pergunta para nós aqui. E que Deus ele tenha misericórdia. Eu vou tirar aqui, ó, porque o microfone ele tá ficando na cara do apóstolo e as pessoas precisam ver aí, ó. O apóstolo. Amém? Apóstolo, é o seguinte, ó. Tira a pergunta que quiser aí, que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Veio duas. Vamos ver qual vai ser essa aqui, hein? Pastor Carlos. Tem umas perguntas aqui que é só Jesus. Preparado aí, Delei? Amém. O que é a segunda vinda de Jesus Cristo? Oh, glória, hein? Quem que é seu primeiro que vai se arriscar a responder? Vai lá, pastor, você começou, vai lá. Vai lá, pastor. O que é a segunda vinda? O que é a segunda vinda de Jesus Cristo? Esperado, né? É o esperado, né? Porque servimos ao Senhor, né? Primeiramente porque Jesus nos prometeu que Ele voltaria. Eu costumo dizer isso na minha igreja, de duas uma, ou nos encontramos com Ele, ou Ele vem se encontrar com a gente. Amém, né? glória a Deus. Sabe, mas as pessoas hoje não estão levando muito a sério isso. Faz tanto tempo que a gente está falando que Jesus está voltando, né? É verdade. Tanto tempo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desde o tempo da minha avó já ouvia isso, né? Jesus está voltando. Mas cadê Jesus? Né? Que não acontece. E a palavra do Senhor diz assim que a espera tardia, ela enfraquece o coração.
E muitas vezes a pessoa está ali. Mas eu estou guardando, estou me santificando, eu estou esperando, mas acho que não vai ser por nosso tempo. As pessoas, elas conseguem esperar, se santificar, se podar por algum tempo. Mas se não houver convicção, ela não permanece. Por quê? Exemplos. Muitos exemplos negativos. Por isso que o Senhor fala, aquele que cuida estar de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, o que você está olhando? E essa espera do Senhor, aí virou aquela coisa, não, tudo bem, depois eu me conserto, depois eu vou, porque dá tempo. Mas o Senhor nos ensina diferente. Ele fala para nós vivermos todos os dias como o último, porque a qualquer momento Ele pode voltar. Amém. É aquela coisa, eu creio sim na volta do Senhor, mas eu creio também que Ele vai morrer. E da mesma forma que nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, também não sabemos o dia da nossa morte. Né? Pode vir uma doença, você pode trupicar. E aí, como que você está? Como você está? Essa questão da salvação, da volta do Senhor, ela é muito abrangente, porque as pessoas não estão mais levando a sério. Verdade. E por isso que muitas igrejas hoje estão fazendo shows, estão com picadeiros dentro da igreja para manter a atenção das pessoas, porque Jesus não está mais chamando atenção. Essa é a minha primeira parte. Essa é a primeira parte. Você segura aí, segura aí. Pastor Vanderlei Sembico. Olha, a segunda vinda de Jesus Cristo, eu vou lá que está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6, que fala o seguinte: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saberem a ocasião e o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Só que eu quero ficar com finalzinho. Finalzinho não. No versículo 9 e diante está assim: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles, então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Ele ainda estava olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto dele e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está com vocês é o que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês virem subir. Amém? Então nós já temos uma promessa aí sobre nossas vidas, porque os discípulos, os apóstolos viram Jesus subir aos céus. E do mesmo modo apareceram dois anjos lá e falaram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar dos céus para buscá-lo. Essa é a segunda vinda de Jesus Cristo para nossas vidas. Legal. Eu fico com isso também. É minha participação nesse momento agora. Os caras, né? Apóstolo Carlos. Glória a Deus. O que é a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda é o Senhor vir buscar a sua igreja, né? Até os judeus estão esperando o Senhor vir buscar, né? Nos ares, né? O Senhor encontrar com o Senhor nos ares. Então ele vai vir buscar a sua igreja. Ele deu uma promessa que irá vir nos buscar. E ele partiu e falou: ficai firme até que eu venha. Até que eu venha. A igreja tem que ficar firme. Porque o povo está se esfriando. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a pessoa, ela precisa de algo para preencher. Se ela se preenchesse em Jesus, ela guardaria. A qualquer momento Jesus pode vir buscar para a gente. E disse o apóstolo: a qualquer momento, ela vai fechar os olhos, logicamente. Quando o Senhor vier buscar, ele vai buscar primeiro que morreu em Cristo Jesus. Depois a igreja vai ser arrebatada. Vai encontrar com a gente nos ares, diz a palavra. Vai vir. Os judeus estão esperando até hoje o Senhor vir no cavalo branco, em cima das nuvens, descendo, junto com quem é aqueles vestidos de branco? É a igreja do Senhor que subiu, vai passar pela borda do Cordeiro, até isso, vai descer com o Senhor para arrebatar o povo. Essa é a segunda vinda do Senhor. Vitória. É a segunda vinda do Senhor. É que nós estamos aguardando, só ele vir. Aleluia. eu não vou falar o quê? Eu não vou falar nada. Jesus veio. Né? Jesus não põe pra mim, não.
Tô brincando. Jesus veio, né, irmãos? A primeira vinda, né, ela é profetizada pelos profetas, principalmente por Isaías. E aí ele vem, e aí ele está no meio do povo, ele traz o reino de Deus para o povo, não é verdade? Eu fico imaginando assim, pastor. Será que é lucrativo Jesus voltar hoje? Para algumas igrejas não vai ser, não. É verdade. Exatamente. Porque Jesus é um meio muito lucrativo de se ganhar dinheiro. Hoje a gente vende tudo em nome de Jesus. É status, né? Hoje é status. Então, ou seja, esse foi um dos motivos a qual perseguiram Jesus quando ele veio, porque ele estava atrapalhando o comércio. O comércio de ídolos, o comércio de tantas coisas. Então, peraí, está desviando as pessoas, não estão indo mais no templo, porque estão seguindo esse Jesus. Se Jesus voltar hoje, quantas igrejas que não vai quebrar? Porque aquilo que eu falei, hoje muitas igrejas, não generalizando de forma alguma, falta montar um picadeiro em seus púlpitos para atrair. São igrejas ativistas que precisam ter algo que venha atrair a atenção. Precisa ter uma peça de teatro, precisa ter um ótimo grupo de louvor, precisa ter aquele pastorzão conhecido, para que as pessoas venham e se interessem. Porque todo dia, aquele culto, o pastor ali de novo, poxa, de novo na igreja. Mas é exatamente isso, a igreja ela é muito simples, o evangelho é muito simples, só que no decorrer dos anos se perdeu essa sensibilidade para estar colocando algo a mais. Ou seja, Jesus já não está sendo suficiente para muitas igrejas. Quem vai estar pregando? É fulano. Tá bom. Quem vai estar lá? Fulano. Eu vou, nossa, isso é uma bênção. Mas Jesus vai estar lá. Serve? Não, mas Jesus também está na minha casa. É isso mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta aqui para os mestres do universo aqui na nossa mesa. Vocês acham que já chegamos no tempo da apostasia? Você acha que já chegou esse tempo? Ou nós estamos no princípio desse tempo, ou ainda vai demorar um pouco mais? Eu estava conversando com um apóstolo amigo meu, o apóstolo Cleiton Nantes, da Igreja Internacional Torre Forte. Falando exatamente isso. Eu creio hoje, o Rui, que nós já estamos em dores. O princípio de dores já foi, eu creio que nós já estamos nela. Que muitas coisas estão acontecendo. Se você abrir aí a internet, você vai ver quantas coisas estão acontecendo pelo mundo, que são sinais que a Bíblia fala. Amém. Mas se você unificar tudo, você vai ver, nossa, está acontecendo. Vamos falar sobre alguns sinais. Bom, você sabe que Israel está construindo um metrô. A qual vai sair do aeroporto até a porta do futuro terceiro templo. Sim. Com data já, dia 23 de abril está sendo inaugurado. Então espera, esse mês que nós estamos em abril, vai ser inaugurado. Peraí, as coisas estão acontecendo. Tem coisas acontecendo nos bastidores que nós, no geral, não sabemos. Mas eles já chegaram ali até a porta do futuro terceiro templo, o que já não articularam. Daqui a pouco a gente vai um dia ligar a televisão pela manhã e vamos ver Israel conseguir um acordo e vão montar o terceiro templo. Isso a qualquer dia, a qualquer momento. Então eu creio sim que nós já estamos chegando muito próximo. E a gente sabe sobre a tribulação, sabemos sobre as dores, mas nós não sabemos, que a Bíblia não fala quanto tempo será esse período de dores até chegar à tribulação. Então até lá muitas coisas vão estar acontecendo. Então não, mas é possível de dores, guerras, rumores de guerras. Gente, Lucas 21 está aí já. China, União Soviética, a Rússia, eles estão articulando. Estão articulando. Nós não sabemos o que está acontecendo. O Putin lá, ele já falou, se alguém se intrometer nessa guerra, vai ter. Vai sobrar. Eu tenho para trocar. A França está ali. Então espera. As coisas já estão acontecendo, pastor, e a igreja em si, então a gente tem que sair um pouquinho das quatro paredes e olhar um pouquinho mais à frente. As coisas estão acontecendo e a igreja está, de certa forma, dormindo. Não estão vendo isso, ou dizendo, não, mas não é agora, não é para... Vai ser para quando, então? Eu vejo uma realidade que foi bem presente nas nossas vidas. O caso do Covid foi um alerta para as igrejas. Porque, tipo assim, eles colocaram
para as igrejas acordarem, porque assim, tudo fechou, as igrejas fechou tudo, não podia se ir ao local, o templo, orar, engrandecer ao Senhor, se fechou. E foi um alerta para tudo aquilo que está acontecendo, para que podemos, como se diz, o poder único, dominar as coisas e falar, agora eu consigo controlar as pessoas de uma forma que eu já vi, já pude fazer isso acontecer. E quando aconteceu o Covid nas nossas vidas, foi um parâmetro, porque todo mundo parou e foi um poder que falou, agora você não pode sair de casa, fique em casa, porque a saúde a gente tem que cuidar de vocês, não vão sair. Foi um meio de controlar a sociedade para que um próximo passo seria ser controlado mais futuramente, mais rígido com controles às pessoas. E eu vejo que nesse ponto é uma dormente da igreja. Eu acho que a apostasia já chegou. Eu tenho um pensamento, porque tipo assim, a gente tem visto muitas pessoas que são bênção, que eram bênção, já caindo pro lado de lá. É como o apóstolo falou no quesito, se Jesus vier hoje não é tão lucrativo, entendeu? E realmente, eu acho que a gente teve, principalmente aqui em São Paulo, a gente teve um boom espiritual muito grande, e foi uma bênção, foi bom, foi legal, as igrejas se expandiram, né? Tivemos igreja, a gente já falou isso aqui na nossa mesa, de chegar e vir a igreja ir nos locais, salvar vidas, transformar vidas. Aí começou a entrar o lado comercial, começou a vir, mas aí o cara para vir pregar na minha igreja é tanto, para determinado cantor chegar na minha igreja é tanto, né? Que entra no que o apóstolo falou assim, todo domingo Jesus está aqui, tá ligado? Mas eu vou lá porque o Fernandinho vai cantar naquela igreja. Eu tive um amigo meu que uma vez ele foi numa igreja e ele falou assim, tava lá, hoje Fernandinho, né? Hoje um culto Fernandinho. Aí embaixo assim, culto às 6 horas, culto às 9 horas da manhã. E ele pegou e foi. Chegou lá, ele ficou esperando o Fernandinho, a banda tocou, o mãe da oferta, o pastor pregou e falou, e cadê o Fernandinho? Aí os caras falaram, não, ele vai vir no culto da noite. Entendeu? Eu falei assim, mas não tava no fly que ele ia vir? Aí eu falei pro cara, pra ele assim, mas vem cá, é legal, o louvor foi da hora? Ele falou, não, foi muito bom. Eu falei, e a palavra? O que foi que pregou? A palavra pregou isso, foi bênção, não foi? Eu falei, então pronto, você já foi abençoado, irmão. Né? Aí ele falou assim, não, mas uma cachorrada, eu queria ver o Fernandinho. Eu falei assim, irmão, você queria ver o Fernandinho, mas né, vai fazer o quê, né, cara? Eu penso que tem muito disso. Eu vou na igreja tal, você viu quem vai estar na igreja tal? Hoje vai estar a Gabriela Rocha, você viu que vai pregar. Mas se eu for na igreja do pastor, ele vai pregar, se for na igreja do apóstolo, ele vai pregar. Eu vejo assim, se há uma apostasia hoje na igreja, o culpado são os líderes. Verdade. Por quê? Verdade. Deixamos, e eu vou me incluir nisso. Concordo. Deixamos de pregar a verdade. Estamos pregando conveniência, estamos pregando aquilo que as pessoas gostam de ouvir e querem ouvir. Eu não posso pregar uma palavra um pouco mais dura, porque senão vai chocar. Algumas pessoas não vão gostar. Só que isso daí mostra o quê? Eu já não estou mais nas mãos de Deus, eu estou na mão do homem. Exato. Então eu não vou mais pregar a verdade, eu não vou mais pregar, não vou dizer doutrina, mas a questão do pecado, porque senão há pessoas ali que estão praticando tal pecado, não vão gostar, vão deixar de vir na igreja, vão deixar de dizimar. Por faltar à verdade, é porque é a causa da igreja estar fria, estagnada, e agora precisamos de coisas para atrair. Quando o Senhor ele fala que a palavra dele é a verdade, conheça a verdade te libertará, então espera, que verdade eu estou pregando no púlpito? Eu falo muito isso na minha igreja, né? A gente tem que voltar a falar, porque você gostou ou não, cara, fornicação é pecado. É verdade. Você gostou ou não, sexo fora do casamento está errado, tá? Porque as pessoas passam a mão, não tem essa de dar beber um pouquinho só, que não tem importância. Tem sim. Tem sim. Ainda que, vamos lá, beber não é pecado, mas a bebida atrai muitas outras coisas. Exato. Então espera, para que outras coisas não venham a ser atraídas, então não chegue perto.
Então a palavra do Senhor diz: o que todos concordarem na terra será confirmado no céu. Então espera, aqui é assim. Né? Aqui, para que você veio na igreja? Você veio na igreja para quê? Porque a sua vida lá fora não devia estar muito legal. Você queria mudança de vida. Então aqui é assim, aqui você não pode. Mas aqui você pode. Você pode adorar o Senhor, você pode ter uma vida restaurada, você pode ter uma vida liberta, pode ter uma família feliz. Agora aqui você não pode sexo fora do casamento, você não pode se drogar, você não pode ficar com frescura. Peraí, você serve a Deus. Então eu acho que o que está faltando hoje na igreja é justamente isso, voltar a falar a verdade, porque hoje o que se encontra, vou dizer, nas megas igrejas e algumas pequenas também, é apenas uma palavra coach. Você vai conseguir, você tem poder, não, tudo você pode porque Ele te fortalece, não, desejo, o Senhor vai dar, você pode ter o carro, você pode ter a casa. Ei, você também pode ir para o inferno. Pode ir para o inferno. Essa é a verdade. Você pode ir para o inferno, você serve a Deus para quê? Porque eu quero ir para o céu. E ir para o céu significa, às vezes, eu negar-me a mim mesmo. Ah, mas eu gosto de um pancadão, nem pancadinha, cara. Mas eu gosto de, sei lá, ficar com uma, com outra. Não, vai ficar com o cão. Essa é a verdade. Você está aqui para servir ao Senhor. Aleluia. Eu lembro de uma passagem quando Jesus um dia antes havia multiplicado pão e peixe, o povo tinha comido, legal. No dia seguinte ele estava lá em Gadara, estava lá libertando lá aquele demoniado e ficou ali o dia. Né? Daqui a pouco, quando ele terminou o trabalho, chegou para os discípulos, bom, vamos embora, vem um grupo grande. E o povo, quando viu Jesus, falou assim: nossa, Jesus, você aqui? Pô, nem podemos falar, estávamos com o Senhor ontem. Chegou bravo, né? Mas Jesus, você estava aqui, te procurou em todo lugar. Aonde esse povo está procurando Jesus? Aonde? Queridos, a igreja ainda precisa ser o lugar aonde eles vão encontrar Jesus. Você não vai encontrar Jesus no shopping, não vai encontrar Jesus no boteco, não vai encontrar Jesus na praça. A igreja ainda é referencial. E Jesus falou o que para eles? Por que vocês estão procurando por aí? Só porque multipliquei o pão e peixe? Ou seja, vocês estão vindo atrás de mim só por causa de grana? Você quer casa, quer carro, você quer o quê? Bem-estar, quer sucesso, um emprego legal? E aí? Desculpa, gente, sou meio radical. Põe a câmera aqui, põe a câmera aqui. E você achou que ia ser fácil hoje, hein? E você achou que ia estar doce. Tá ouvindo aqui, o pau tá fechando aqui, é o apóstolo falando, mano. Você tá louco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu concordo. Se o apóstolo escrever isso, eu assino embaixo. Porque eu acho que hoje em dia virou tudo muito comercial. Tá tudo muito comercial, tá muito tipo, é dinheiro. Acho que se Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, e ele viesse hoje, se a profecia de Isaías se cumprisse nos dias de hoje, e hoje fosse o ano 30 que ele começasse a trabalhar, eu acho que ele encontraria uma grande decepção dentro da igreja. E eu acho que ele bateria muito de frente. O grande lance é que todos querem ouvir a parte do amor. Amor. Amém. Se você ler lá em Coríntios 13, fala que o amor não se agrada quando há um erro. Essa é uma verdade, né, pastor? Então, tipo assim, não adianta você falar, não, mas eu faço, é amor. É amor a partir do momento que você entende o que realmente é. O próprio Senhor falou que ele açoita aquele que ele ama. Exatamente. E aí você entende uma coisa que é o seguinte: todo mundo busca, né? É o que o apóstolo falou aqui, que é o esquema de eu quero conseguir, eu consigo, eu faço, mas esquece as pregações de João Batista. João Batista, quando ele ia pregar, ele não ia brincar de pregação. Os caras falavam, os caras chegavam na humildade e falavam assim: mas como é que eu faço para ter essa salvação? Raça de víboras, para de roubar. E era na cara. Tem um louvor muito antigo que fala sobre os pregadores de rosas, né? Pregadores de rosa. Pregue que Cristo é amor, mas Ele é justiça também. Exatamente. Né? Então esquecemos isso daí. Gente, a primeira vez que eu fui à África, eu estava falando com o pastor Jean no começo. Eu me converti. Eu fui, porque eu saí daqui um pastor,
cheguei lá, ali eu me converti. Eu lembro de uma cena específica que eu fui numa igreja, foi no vilarejo de Chimoio, né? Lá só tem culto durante o dia, porque à noite não tem energia elétrica, então só durante o dia. E a igreja lotada, né? E houve 2 pessoas ali que aceitaram Jesus, né? 2 homens. E se é aqui, vamos abraçar, seja bem-vindo. O pastor falou para eles ajoelhar, eles tinham aceitado Jesus, e o pastor começou a falar: seguinte, vocês querem Jesus, né? Pois bem, aqui não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não tem esse cara com uma mulher a cada dia, aqui não pode fumar, não pode beber, tá? Aqui é vida santa. Tá bom pra vocês? Senão vocês podem ir embora, porque aqui não é lugar de brincar. Eu fiquei assim. Cara doido. Sério. Falei, cara, como é que fala isso? O cara acaba de aceitar Jesus, tem que massagear, senão ele não volta. E ele falou um pouco mais. E daí, por fim, e aí, vocês ainda querem Jesus? Eu falei, sim, queremos. Aí orou com eles. Gente, a gente tem medo. Peraí. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem envia aqueles que hão de congregar. Exato. Então espera, se chegou é porque o Senhor mandou, não vai embora de qualquer jeito. Por qualquer coisa, não vai. Então eles estão vindo porque, primeiro, o Senhor te conhece, sua característica, teu temperamento, teu caráter. Então o que? Mandou alguém para que você discipule. Mandou alguém para você tirar os espinhos. Agora, a pessoa vem doente e você não trata? Porque muitas pessoas estão ouvindo somente sim, você pode, sim, é isso. Não, irmãos. A igreja é um lugar de chorar. A igreja é um lugar de você ser confrontado. Como vai saber que está fazendo errado? Não, desculpa. Você tem que colocar o dedo na cara da pessoa e falar, você está errado, irmão. Você tem que mudar. Lá fora você faz o que você quiser. Aqui não, aqui diante do Senhor não. Sabe por quê? Naquele dia todos vão se apresentar diante do Senhor. Imagina, pastor Jean, o senhor perguntar que igreja você estava? Na igreja dele. Mas ele não te falou o que você tinha que fazer? Não. Verdade. Ele nunca falou. Não com essas palavras. Verdade. Forte. E é onde também o senhor fala, né, que os pastores vão apresentar, né, as suas ovelhas. Exato. Aí vai cobrar de quem? Cobrar dos pastores. Exatamente. Porque sabe que é errado e quer permanecer o membro, não é? Não pode, tem que confrontar, né? Lá na igreja confronto direto, não pode estar vazia, tem aqueles que Deus quer. Aleluia. O pastor Carlos falou uma coisa bem legal. Porque o que acontece? As pessoas estão às vezes em busca de eu quero ter igreja cheia. Eu acho legal, eu vou ser bem sincero, eu passo em frente às igrejas, eu vejo ela vazia, eu fico triste. Mas tem muitas igrejas que tá inchada, não tá cheia. Tá doente. Mas eu acho que aí eu vou concordar com o que o apóstolo falou, que nós temos que pregar a verdade. É verdade. Porque se a gente prega o que é fácil, se chegar um membro na minha igreja e falar, pastor, eu tô com uma amante, você fala, tudo bem, continua, né? Eu vou me separar, se separa, a glória da segunda casa é melhor que a da primeira. Eu tô querendo roubar um banco, olha, não esquece do dízimo, hein? Sabe? Começa a entrar bagunça dentro da igreja. E aí sabe o que acontece? É óbvio, né? Eu sempre falo isso aqui na igreja. Vai chegar uma hora que Deus vai te confrontar. Aí nessa hora você vai saber se você é ou se você não é. O próprio Cristo fala, se você vai passar pelo fogo, você vai ser refinado, né? E um dia até o Senhor me deu uma revelação. Se você é palha, você queima logo e você morre. E vira cinza. Se você é madeira, você demora um pouco para queimar. Mas você queima por um tempo, mas você também morre. Agora, se você é ouro, bota fogo, você vira líquido, você fica, volta o negócio. Quando tira, você continua sendo ouro. O Senhor está em busca disso. Só que as pessoas elas estão em busca de show, fama, sucesso, igualar o mundo com a igreja, né? Eu tava conversando com uma amiga minha pastora, eu falei assim, né? Até a Camila estava nessa conversa, eu falei, eu tenho 50 anos, eu sempre fui da igreja, nunca saí da igreja. E assim, na minha época, quando se falava que você era da igreja, logo as pessoas sabiam que você era uma pessoa diferenciada e que você não podia ter algumas brincadeiras, que você não ia falar palavrão, que você tinha respeito. E quando falava assim, aquele cara é um pastor, todo mundo olhava com respeito, um pastor. O cara é um pastor. Hoje em dia, né? Aí o que acontece? O mundo foi levantando uma ponte até a igreja, e a igreja foi também levantando uma ponte até o mundo.
E essa ponte, se ela já não está acabada, ela está prestes a ser acabada. Por quê? O mundo começou a entrar dentro da igreja. Há uns 20 anos atrás eu falava assim, vai chegar o tempo que a gente vai chegar na igreja, entendeu? E vai ter o El Chan Gospel. Vai ter um cara cantando axé, com duas mulheres com shortinhos escandalosos dançando, entendeu? E todo mundo vai achar normal. Não, gente, isso daí não. Ó, Gálatas 3 diz assim, ó, olha insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o que? Paulo aqui ele está escandalizado de ver como ele encontra a igreja de Gálatas, a qual ele tinha deixado bonitinho, havia pregado a verdade, e agora as pessoas estavam se corrompendo, indo atrás de facilidades. A Bíblia fala assim, que chegaria o tempo em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não suportando mais a sã doutrina, mas procurariam para si pastores, pregadores que pregassem segundo o que eles quisessem, o que eles queriam. E isso está acontecendo, querido. Sabe, há muitos anos atrás, a gente via a igreja de uma forma, era diferente de antes. Hoje o ensino teológico está muito mais presente na igreja, né? Hoje, cara, é difícil uma igreja que não tenha o seu pequeno núcleo teológico. Antigamente já não tinha. Só que essa base teológica, em vez de fortalecer mais o povo, parece que deu mais liberdade. Por saber o quê? Que aquilo ali não é tão pecado, ou não é tão proibido como eu imaginava. Às vezes é melhor, voltando para a bebida, você falar não pode beber, do que você falar, pode beber um pouquinho. É verdade. Porque a palavra do Senhor fala isso, né? Os diáconos não sejam levados a muito vinho. Então está dizendo o quê? Mas pode beber um pouquinho. É isso. Né? Então é melhor, não, olha, não pode, tudo não pode, do que você abrir uma brecha. Porque as pessoas são folgadas e espaçosas. Estão como que um advogado procurando brechas na lei para justificar o seu ato. E a gente, como pastor, querido, a gente padece por isso, porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta desse povo. Cada um que passou, independente se saiu ou está com você, cada um deles, no seu tempo que estiveram com você, você vai ter que dar conta. Por que você não falou? Por que você não ensinou? Por que você deixou? Ah, porque eu tinha medo. Né? Como foi falado sobre a igreja cheia, a igreja vazia. Né? A hipocrisia falar que eu não quero uma igreja cheia, lotada, com o povo saindo pelas portas. É lógico que eu quero. O dízimo é grande, vem a mim. Eu brinco na igreja, né? A gente está falando aqui, eu prego na minha igreja, mas eu falo assim, olha, se você não quiser mudar, sai da igreja não, fica aqui, continua dando dízimo que eu preciso dele. Tá? Eu sei, Deus, estou fazendo a minha parte, eu tenho que falar, eu tenho que cobrar. Mas olha, a qualquer momento o Senhor vai cair. E eu não vou pagar pelo teu sangue. É isso, é isso. Eu não vou pagar, porque o Senhor vai perguntar para você, por que você fez? Ah, porque ele não me falou. Eu te pego lá em cima, no céu vai ter briga. Te pego no tapa. Porque não, é isso. Os pastores, irmãos, estão deixando de pregar a verdade com medo da pessoa sair e ficar com a igreja vazia porque tem dívida. Porque na medida que você cresce, as suas responsabilidades vão crescendo também. É normal. Agora eu estava nessa salinha, agora eu estou com uma igreja grande, o aluguel aumentou, então eu não posso perder ninguém. Só que aonde eu deixei de confiar em Deus, Deus não pagava a salinha, sabe que Ele não vai pagar o salão? O Deus não é o mesmo? É o mesmo. Aí eu começo a olhar para a pessoa. Ah, mas aquele tem um dízimo legal. Ali, se mexer naquele lá, vai sair metade da igreja, que é tudo família. Não. Passamos a ser refém dos membros da igreja. Dos membros da igreja. É isso que não pode ocorrer. Isso que não pode. Você tem que ser aquilo que está determinado a ser. Quando eu deixei, eu parei. Na igreja eu falo, não pode beber, não pode se prostituir, aí eu não estou nem aí, quem quiser ficar, fique.
Eu acho que a ideia basicamente é essa. Essa é a verdade. A ideia basicamente é essa, né? Porque o povo está acostumado aí fora, aceita qualquer coisa. Uma coisa que acabou dentro da igreja, antigamente tinha ética ministerial, hoje não tem. Verdade. Um respeitava, o pastor respeitava o outro, sabia. Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque não dá leque pro membro ir pra lá, pra cá, porque você pegava. Hoje já não pega, hoje não tem. Qualquer dia falou, vem pra minha igreja, aqui o dízimo é 8% só. O pastor ficou maluco, o dízimo hoje está... A oferta é começando por R$1. É verdade. Mas é que assim, quando você coloca dinheiro no circuito, né? É complicado, porque hoje em dia existe muito Judas, né? Iscariotes, que é os caras que os mercenários de Cristo, né? Vamos assim, se é que pode usar esse nome. Mas eu preciso pagar. O que eu posso falar é verdade, né? Até o pastor também falou. Não existe mais a ética ministerial. Por que não existe mais a ética ministerial? Porque o homem começou a olhar para o homem e esqueceu do que Jeremias falou, do que Deus falou para Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. Então o que acontece? Mas eu preciso pagar minha conta. Mas você não crê em Deus? Você não confia? Cadê a sua fé? Cadê? Ela sumiu, ela foi embora? Mas você era um pregador, você ministrava, você falava, e agora você não está crendo? Peraí, eu não estou conseguindo entender. Qual é o seu problema? Eu acho que a gente tem que voltar lá em Atos dos Apóstolos, onde os caras, eles pregavam a verdade, eles viviam a verdade. Quem prega Ananias e Safira nas igrejas? Ninguém prega. Ninguém prega. Não é para você que não conhece a história de Ananias e Safira. Vai lá ler, procura eles na Bíblia. A Bíblia fala que Ananias chegou e falou assim: olha, eu vou vender o meu terreno e vou dar aqui para a missão, para a obra, e eu vou viver com vocês. Aí quando ele vendeu o terreno, ele viu o volume de dinheiro, ele falou: não, então eu vou dar metade. Mas ele já havia prometido dar o total. E ele mentiu para quem? Ele não mentiu para o apóstolo Pedro. Ele mentiu para Deus. E aí quando ele chega lá, o Espírito Santo já havia alertado o apóstolo Pedro. Olha só a comunhão do apóstolo Pedro com o Espírito Santo. Eu vendi por esse valor. Tem certeza? Tem. Olha, o Espírito Santo acabou de me falar que não é por esse valor e você vai morrer agora. O cara, Porque ele fez isso para se mostrar. Exatamente. Os outros estão fazendo, eu não vou fazer? Exatamente. Só que aquela coisa, o valor pesou. Exatamente. Entendeu? E ele esqueceu de falar para a mulher dele. Exatamente. Combinaram antes, né? Combinaram antes. Chegou lá, combinou direito, ele não teve tempo. Exatamente. Não deu tempo de voltar. Então. E assim, aí... Na pergunta então, mas independentemente de que a igreja, irmãos, claro, a gente não está aqui para falar mal da igreja e nem falando que nós temos a igreja perfeita, de forma alguma, só Deus sabe a luta que eu enfrento na igreja todo dia. Mas a questão é que se nós não tomarmos uma posição de começar a nos ajeitar, a fazer o certo, nós vamos conduzir muitas pessoas para o inferno. Para o inferno. Né? É isso que muitos pastores não entendem. Infelizmente, muitos pastores não entendem. Amém? Dá tempo de... Quer falar, pastor? Porque nós temos que conduzir o povo, na verdade, para essa segunda vinda para o Senhor vir. Exatamente. A espera do Senhor vir. O povo tem que estar alerta, esperar que o Senhor venha. Na simplicidade, na humildade que é a palavra. É simples demais viver a palavra. É só viver. Nós estamos em Laodiceia. Eu acredito, tá, apóstolo? Que nós estamos, o apóstolo falou, nós estamos precisando de dor, já chegou as dores mesmo. Já. O Lucas 21 já está aí. E para mim isso é muito vivo. E nós já estamos em Laodiceia. O povo na igreja de Laodiceia, eles são tudo morno. Por quê? Porque eles estão em busca de fama, riqueza, sucesso. Eu quero ser famoso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter seguidores. Quer dizer, a gente segue Jesus, mas os caras querem ter seguidores, né? Saca? Tem muitas pessoas hoje que são simpatizantes de igreja. Né? Até muitos que eu conheço, que são simpatizantes, tem uma vida totalmente promíscua, mas vai na igreja. Que gosta, se sente bem, o clima aqui é tão gostoso. Mas é mais ou menos isso, Só que não mudam de vida. Essa é a questão, não mudam de vida. E o Evangelho, ele é mudança, é conversão. Então a palavra do Senhor, ela garante, que muitos ouvem a palavra, mas não deixam cair no coração.
Simplesmente é o que? É uma palavra de autoajuda. É uma palavra que me deu uma direção, mas não é transformação. Por quê? Porque talvez não estamos pregando mais um Jesus Salvador. Estamos pregando Jesus o Cristo. Verdade. Mas o Salvador não. Verdade. Porque o Salvador é renúncia. Se quiserdes e ouvirdes, o melhor da terra será seu. Então o quê? Eu tenho que me ater o quê? Para que eu possa ir, eu tenho que deixar algumas coisas. A questão da porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreito é o caminho. Mas eu quero vir com a minha bagagem. Aquele texto quando o Senhor fala para aquele jovem rico, lá ele chega, bom mestre, o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, poxa, legal, alguém que quer ter cumprido as leis? Sim, Senhor, desde a minha infância. É só isso? Peraí, só mais uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. Eu vou pro caminho. Eu tenho quase certeza que o Senhor não queria que ele vendesse. Pô, eu vou acabar na vida dele. Mas que ele estivesse disposto a qualquer momento, se preciso fosse, abrir mão daquilo para seguir o Senhor. Verdade. Verdade. Porque é teu, peraí, larga tudo, não, peraí, está disposto. Kenneth Reagan, ele conta num dos livros dele que quando ele era pastor local de uma igreja pequena, ali ele sofreu muito, povo resistente, duro e tudo mais, e ele orou, se o Senhor me tira daqui, não aguento mais esse povo e tal. Aí surgiu um convite de uma igreja para ele pastorear lá. Ele não pensou duas vezes, é resposta de Deus. Deixou a igrejinha e foi para outra igreja. Ali, o negócio prosperou, a igreja cresceu, foi assim uma coisa tremenda. 3 anos depois, o Senhor fala com ele: Kenneth, o que você está fazendo aqui? Ó Senhor, obrigado por essa porta que o Senhor trouxe, olha aqui está uma bênção, pessoas se convertendo, mas eu não quero você aqui, eu quero você lá naquela igreja. Não, Senhor, não vou lá, é muito ruim, lá eu sofri demais, o povo lá não se convertia, o povo lá era duro, me perseguia, Senhor, não vou. E de quando em quando Deus vinha falar com ele: eu quero você lá, eu quero você lá. Até que um dia, um ano, ele falou: Senhor, cansei, estou pronto para ir, eu vou para lá. O que o Senhor falou para ele? Mas eu não quero que você vá. Como assim, Senhor? Quase ele falou: você está me enchendo faz tempo que não quer que eu vá? Eu quero que você esteja disposto a ir quando eu precisar. Porque como que eu posso te usar pelo mundo afora se você não quer me obedecer em servir na rua de trás? É isso mesmo. Passou um ano, ainda naquela igreja grande, o Senhor tirou ele de lá e levou de volta para aquela igrejinha. Tratou aquela igrejinha, curou aquela igrejinha. Daquela igrejinha o Senhor abriu as fronteiras e ele se tornou um grande evangelista internacional. Glória a Deus. É a disposição. Disposição. Amém? Jesus, eu quero dizer uma frase para vocês aí: Jesus está voltando, volte para ele antes. Amém? Dá para gente tirar mais uma pergunta? A gente está aqui, ó. Aqui, ó. Você acha que era brincadeira? Vou lá ver eu trocando ideia. Não, aqui, ó. O apóstolo aqui, ó. É só chapada, só chinelada na cara. Não é nem é na cara. Sabe quando você está apanhando e a mãe é o chinelo e vem na cara? É só chinelada na cara. Louvado seja o nome do Senhor. Reverendo Carlos Eduardo, tira uma pergunta para nós aí. Bora. Para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Já. Louvado seja Deus. Qual é o papel de Israel no fim dos tempos? Qual é o papel de Israel no fim dos tempos? Isso aqui tem um monte de pergunta. Quem é Jesus? Como amar seu irmão? Né? Como acolher, né, os homossexuais na igreja? E só tá vindo aqui, ó. Não, a culpa não é minha. Só tá vindo escatologia aqui, ó. Da segunda vinda de Jesus. Qual é o papel de Israel nos finais dos tempos? Amém? Quem quer começar? Olha, Jesus, ele veio para os seus, né, mas os seus não receberam. Verdade. E por causa disso ele veio a nós. Exato. Né? Exato. Então, se eles tivessem o aceitado, era eles que viriam nos evangelizar. Hoje nós temos a obrigação de chegar a eles. Mas
Eu conheço muitos judeus convertidos, tinha um na minha igreja, né? O Senhor já o recolheu. A questão de Israel é muito complicado por causa das tradições, porque o que prejudica a Israel em aceitar a Cristo justamente são as tradições. As tradições, né? É muita tradição, é muita coisa, muitos conceitos, né? Eu estava vendo algo assim, estudando um pouquinho sobre o Islã, né? Os muçulmanos. Eu não sabia que eles acreditavam em Jesus. Eles creem em Jesus. Eles só não creem que ele é Deus, não é? Mas eles creem, né, que Jesus foi o profeta, creem em Maria, que realmente ela foi a virgem que deu a luz a ele. Eles creem que Jesus vai voltar. Verdade. Que eles estão esperando até hoje. Estão esperando até hoje a vinda. Onde o Senhor vai vir nos ares. Mas o que eu vejo, não digo nem do judeu, tá? Porque tem muito judeu aí que também não guarda nada. Eu conheço alguns aí que são, não, só glória a Deus e aleluia. É que são um povo escolhido, né? É verdade. Mas eu vejo assim, no muçulmano, a fidelidade deles. Me choca. Como eles são sinceros em sua fé. Verdade. Como eles guardam a questão do profeta, a questão das suas tradições. Eles, no Islã, ou seja, não existe bebida, eles não chegam próximo a nada, ao pecado, ao adultério e tudo mais. E eles estão ali guardando algo. Poxa, na nossa concepção, poxa, está errado, falta Cristo e tudo mais. Mas o Senhor vai resolver ali na frente, porque já temos relatos, irmãos, de que o Senhor Jesus está aparecendo em sonhos e em visões para os muçulmanos. E alguns estão se convertendo. O ano passado eu ia para a Síria, né? Mas aí aconteceu uns negócios, eu estou doido para ir naquele centro de refugiado. Porque Jesus está trabalhando muito ali. E eu vejo no judeu um povo até mesmo acomodado. Eles guardam uma tradição, eles não querem sair daquilo, mas nós ainda temos que ir lá. Nós temos que ir lá falar para eles, onde entra a verdade, irmão. Porque quando você começa a falar a verdade, as portas vão se abrindo. Peraí, se é o Senhor quem conduz, você acha que o Senhor vai te levar, de repente, no meio deles, para falar de algo que nem você está vivendo? Jesus, ele falou assim, olha, esse povo é aquele que eu chamei. Chamou lá os 12, vocês vão me ajudar a julgar as tribos e tudo mais. E aí? Fala para mim, quantos judeus você já evangelizou? Quantos? É aquela coisa. Quantos paralíticos você já viu andar? Nenhum. Mas por quantos paralíticos você andou? Orou para que ele andasse? Tem essa questão. É verdade. Então, ou seja, eles não vão conhecer o Senhor porque nós não estamos indo a eles. Verdade. Ou não vou ver o paralítico andar porque eu não tenho coragem de falar para o paralítico. Levanta e anda, irmão. Aí vem aquela coisa, e se ele não andar? Então vou colocar minha reputação em jogo. Ei, não é só reputação. Aquele que guardar a sua vida, perderá. Mas quem perder por amor a mim, achará. Mas espera, por que nós não estamos indo a eles? Tem comunidades enormes, judaicas aqui. Aqui no Brasil. E aí? Então o que? São povo escolhido. Estão lá esperando. A palavra do Senhor diz que eles estão esperando que nós, aqui os filhos da luz, cheguemos até eles e venhamos falar. Jesus, ele já veio. Vocês entendem que muitas coisas não estão acontecendo porque nós não estamos fazendo? Nos acomodamos aqui em 4 paredes. Não, isso daqui é o que Deus queria que eu fizesse. Irmãos, eu tenho um bichinho na minha vida. Falando demais, né? Não, pode falar. Não, mas a ideia é essa. Eu tenho um bichinho na minha vida que não me deixa ficar parado. Por misericórdia, eu tenho 5 igrejas. Não são mega igrejas não, tá? São pequenas igrejas. Eu não perco a oportunidade. A oportunidade vem, eu vou e abro igreja. Depois eu me lasco todo, mas Deus é bom. Por quê? Eu tenho na minha mente o quê? Eu preciso proporcionar endereços para que pessoas se salvem. Para que pessoas venham conhecer ao Senhor. Porque a Bíblia diz,
Como ouvirão? Como crerão aqueles que nunca ouviram? Como ouvirão se nós não enviarmos? E aí? A gente quer que salves e tudo mais, mas qual a sua parte? Você está fazendo o que para isso? Está enviando quem? Está preparando quem? Né? Aquela coisa do talento, né? Eu escondi meu talento. Poxa, colocasse a juros pelo menos. Ensine alguém para fazer o que você não ia fazer. Né? Então, é o que eu faço com a minha igreja. Pego lá meus obreiros, estou ensinando todo mundo. Eu falo, um dos lemas da minha igreja: eu não estou formando porteiro, e sim dirigente. Né? Então, ok, vamos formar. Então, qual é a sua parte? Israel tá ali, poxa, legal. Ali vai ser o Armagedon. Já estamos esperando, mas e aí? Quantos judeus tem na tua igreja? Quantos você já evangelizou? Quantos você falou do amor de Deus? Mas não. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se nós não enviarmos? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu acho, é óbvio, né? Biblicamente falando, qual o papel de Israel no final dos tempos, né? É o papel principal, porque nos finais dos tempos se levanta o anticristo e ele precisa de uma comprovação. E a comprovação vai vir de Israel. Concordo 100% com o apóstolo com que o apóstolo fala. Eu conheço um incrível, que é judeu e é cristão, né? E médico, entendeu? Né? Vou dar um recado para ele aqui, ó. Felipe Caiate, queremos você aqui. O cara é bênção. O cara é bênção. E é avivado. O que eu conheci, ele era judeu, macumbeiro. Tá? Aí depois ele foi pra igreja. O senhor recolheu, ele estava na igreja. Glória a Deus. Mas eu acho que é isso, eu acho que ele tem muito medo. Eu acho que hoje em dia o cristão ele tem muito medo, porque eu acho que o medo do radicalismo. Eu acho que o cristão ele tem medo de confronto. Ele tem medo de confronto pessoal, ele tem medo de confronto contra a religião. Então, por exemplo, eu não vou pregar porque é como o apóstolo falou, ele é macumbeiro, não vou pregar para ele. Não vou pregar porque ele é islâmico. Eu não vou pregar porque ele é judeu. Não vou pregar porque ele é ateu. Né? E tem medo do confronto, porque ele vai bater de frente. Isso é um fato. Se você chegar para um cara e começar a falar assim, olha, Jesus é caminho, chegar para um islâmico, Jesus é caminho, verdade e vida, ele fala, não. Eu creio que Jesus é um grande profeta, mas caminho, verdade e vida é outra história. Exatamente. Mas a Bíblia fala assim, essa é a sua Bíblia, porque o Alcorão não fala isso para mim. Entendeu? Então você vai entrar num confronto. Eu acho que existe o medo do confronto. Mas se o Senhor falar, vai lá e faz, você tem que ir fazer. Exatamente. Entendeu? E você vai salvar. Só que... E aquela coisa de lançar a semente, eu não precisa me confrontar, eu não quero te convencer, eu quero que você apenas me ouça. Exato. A semente jogada no meio do caminho, ei, Jesus te ama. Tá? Exato. Louco, mas ficou lá, Jesus te ama. Exatamente. Né? Então, eu vim, plantei, outro veio e regou, quem deu crescimento é Deus. Exatamente. Tem que anunciar. Jean, continua seguindo o parâmetro que ele falou sobre o papel de Israel nos finais dos tempos, que nem o apóstolo já tinha comentado, né, que estão construindo um metrô tal, e tudo para se fazer, chegasse os finalmente. E tem outro detalhe também, que lá não é em Israel, é em outro local. Estão se construindo também as cidades de adoração. A cidade islâmica, a cidade cristã e a cidade judaica. Que seria as três nações que que falam de Cristo, né? Que falam de Cristo, mas de forma diferente. E o papel do judeu nos finais do tempo é que eles vão reunir essa galera, tipo assim, e para tudo isso acontecer, precisam de uma assinatura, que foi a última assinatura, foi a dos judeus, que era o único impasse que tinha, e eles assinaram isso tudo para que viesse a acontecer. Vão se formar, vai ser o papel que dará a entrada do anticristo, que todos nós sabemos, mas eu creio que quando o judeu se tocar que o Messias já veio, porque assim, o Messias todos nós sabemos que já veio, que é Jesus Cristo, só que para eles o Messias ainda virá, não é à toa que eles têm uma cadeira esperando para o judeu, esperando para o Messias, e eles sabem que o Messias já veio, que o Messias era o Jesus Cristo. Só que quando eles ficam nessa história de esperar o Messias, que é o anticristo que vai aparecer para eles, nós temos que levar Jesus Cristo e falar, que nem você falou que muitos islâmicos estão ouvindo
tá tendo sonhos, visões que o Messias está aparecendo para ele. Eu vi um testemunho de um cara que está no confronto lá na Síria, e ele é um cara radical, porque ele foi criado no radicalismo, né? Para eles, nós aqui do Ocidente, né, chamado Ocidentes, somos pessoas que tudo tem a liberdade de fazer tudo, né? E para eles foram criados num radicalismo tanto que eles fecharam a sua mente sobre aquilo, e quando eles vê pessoas falando de Cristo, eles falam: peraí, eu já ouvi falar desse Jesus Cristo, já foi me ministrado sobre ele. No Alcorão fala de Jesus, né? E eles sabem que o papel de Jesus Cristo é trazer a vida para eles, a salvação. E eles sabem que Jesus é a salvação para eles. Sim. E isso está acontecendo direto. E quanto ao advento do anticristo, eu creio que ele já está aqui na área. Já está, a qualquer momento, um grupinho já sabe que ele está aí, a grande massa ainda vai ficar sabendo. Uma coisa eu sei, o anticristo ele tem que ser judeu. Tem que ter uma descendência judaica, porque senão o judeu não vai aceitar. Exatamente. Né? Então ele já está por ali. Então, vendo esses grandes líderes mundial hoje, a gente vê que não é nenhum deles. Né? O cara não é fulano, é o cara da França, é o cara não é. Né? Mas ele já está por ali. Já está articulando, e a qualquer momento o mundo vai ter uma surpresa. Né? E como o judeu está tão ansioso pela chegada desse Messias e construir o templo, por quê? O judeu ele não sacrifica já há muitos anos. Isso. Não há templo. Né? Então eles estão, vocês conhecem o Instituto do Templo? Sim. Né? Tá tudo preparado. Até a ovelha já está tudo pronto. Os levitas diariamente estão em treinamento. Né? Então está tudo pronto. Quando anunciar, a primeira coisa vai ser o sacrifício. Então eles não vão nem questionar muito. Será que é? Porque quando alguém aparecer com alguns pequenos sinais, vai falar: é ele. É ele. É ele. E olha, eu falo isso na minha igreja: fica esperto. Porque quando você ouvir falar que o terceiro templo está sendo construído, o relógio começou a contar. É isso mesmo. Porque, queridos, a Bíblia não nos dá 100% de certeza de que, eu falo isso daí muito claro, de que nós, a igreja, não vamos passar pela tribulação. A grande tribulação a gente não vai passar. A grande não, mas a tribulação, se correta, provavelmente... Então é a pergunta que eu faço. O apóstolo, ele é mesotribulacionista, é isso? Eu sou Pós-tribulacionistas. Acha que tipo a igreja passa pelos selos, pela taça. Que Senhor fala, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como ele não nos daria para as mesmas coisas? Então, não creio que chegaremos a esse selo, mas passaremos por um bom período dessa tribulação, porque é a última peneira. Eu creio na última peneira. O apóstolo acha que a gente não pode passar pelo selo. Eu creio que não. Eu creio que porque aí a igreja não vai aguentar de fato. Né? Mas o advento do anticristo, eu tenho certeza, a gente vai conhecer o bichinho, vamos conhecer o anticristo, vamos conhecer, a igreja vai conhecer, vai ser a última peneira. Porque quantos hoje, passamos pela pandemia, quantas pessoas que, porque a igreja fechou, agora a igreja abriu e não voltaram para a igreja. Desculpa, não, mas agora você está live. Não, e a igreja cresceu virtualmente, né? Isso é verdade. Mas concorda comigo? Você está na igreja, irmão. A atitude, a postura que você tem na igreja é a postura que você tem em casa assistindo uma live? Não, claro que não. Totalmente diferente. A Bíblia fala: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Então, você está em casa, está assistindo, poxa, legal. Mas ela está falando uma coisa assim: legal. A criança chorou, deixa eu correr lá para ver o que é. Que atenção você está dando ao Senhor? Nenhuma, mas tem uma arma, uma ação do diabo. Então, ou seja, a pessoa já era meia boca. Aí agora, não, mas eu assisto os cultos. Legal. Né? Então, ou seja, também é uma estratégia do diabo, porque por causa dos cultos e das lives e tudo mais, muitas, não poucas igrejas fecharam, sem condições, porque se você assiste na sua casa, você não oferta. E olha, ela se dizima, um ou outro, porque você está em casa. Na hora da oferta, irmãos, uma igreja normal, muitas vezes, a maior renda é a oferta, não é o dízimo.
É verdade. Aí como você vai manter? Então o quê? Deixa todo mundo em casa assistindo. A igreja vai padecendo. Eu conheço não uma, mas algumas igrejas de pastores conhecidos fecharam. Fecharam a igreja. Fecha. Fecharam. Tá? Foi um acontecimento, não dá para abrir a igreja, vão todo mundo em casa. Pô, no período foi legal. Eu fiz muitos cultos pela live. Mas depois quando abriu, opa, vamos lá. E mesmo assim, alguns não voltaram. Verdade. É a estratégia do cão. Tá. Vamos esfriar a igreja, vamos bombardear a igreja com informações falsas, vamos deixar eles afastados. Aquele clima de culto, aquele louvor maravilhoso que você sente. Você nem tem palavra, o louvor já falou comigo. Né? Em casa você não sente. Tem a comunhão com os irmãos também, né? Comunhão de troca. Não, é verdade. Não existe isso. Não existe. Mas sabe o que eu acho? Agora está surgindo esse negócio de multiverso, né? Jesus! E já tem algumas igrejas já se adaptando. Metaverso. Já tem algumas igrejas se adaptando para isso. Já. Imagina o futuro agora. Já, é isso mesmo. Mas eu sou pré-tribulacionista, né? Mas eu entendi o que o pastor falou. Porque eu entendi que a gente. Eu acho que de repente a gente até conheceu já o anticristo. Mas eu acho que a igreja atual, de 2023, nós estamos gravando esse programa no dia de 2023. A igreja de 2023, ela não aguenta a tribulação. E se Jesus, se o selo fosse aberto hoje, a igreja morreria hoje. Ela morreria na sequência. Porque primeiro que vai haver, a Bíblia fala que mais além, eu não vou nem ampliar muito, a igreja do Brasil não aguenta. Não aguenta. Igreja brasileira não aguenta. Eu vou falar uma coisa, é difícil pra nós, vou falar por mim, eu vou além, que eu vou em mim. Imagine se o cara falar assim, você só vai comer se você tiver a marca. É muito difícil. Falar, não quero a marca, não vou aceitar. A gente vai cortar a sua mão, corta a minha mão. Eu chego no céu sem uma mão, mas eu chego salvo, né? Mas vai chegar uma hora que a fome vai ser tão grande, mas, né? irmão, porque eu não vou poder comer. Vou Né? falar uma coisa pra você, eu tenho certeza que você vai até a morte, tá? Mas o problema é quando chegar na cabecinha do seu filho. Exatamente. Ou você dá e vai matar o seu filho. Porque a gente é muito macho. Pode matar aqui. Aqui vai. E ali? Agora que mexer com os seus. Exatamente. Mexer com os teus aí. Eu me lembro o livro Heróis da Fé. Há um capítulo lá que fala que um grupo de missionários foram presos na floresta amazônica por guerrilheiros. E eles estavam executando um a um. Né? Eles iam lá na frente e a pergunta era a básica: nega Jesus. Não? Pá. Tinha lá a mãe e um filho. Chegou a vez da mãe, o filho pequenininho. A mãe vira para o filho e fala: filho, vamos nos separar por 1 minuto, mas daqui a pouco a gente se encontra. Morreram os dois. E aí? Até onde vai essa fé? Exatamente. Pessoal, mexeu comigo? Legal. Agora, o medo e se mexer com meu filho, com meu neto? Será que eu vou falar a mesma coisa? Não, para de matar! Não vou matar você, não, vou matar só ele. É isso. É difícil, né? É difícil. Por isso que eu acho que a igreja cada vez mais ela se enfraquece, né? Ela não fortifica. Um apóstolo amigo meu, ele falou exatamente isso, que é uma verdade. Por todos os tempos nós ensinamos a igreja a se preparar para o arrebatamento, mas não foi ensinado a igreja a viver a tribulação. Verdade. Se prepara, uns vão ser presos, outros torturados, outros vão até morrer. É a palavra, né? Mas se você resistir até o fim, você vai ter a coroa da vida. Se prepara para sofrer. Se prepara para ser perseguido, para perder seu emprego porque você é crente. Se prepara para ser processado, porque qual é a cidade aqui? Não sei se é Piracicaba, acho que é Piracicaba, que está proibido nos departamentos públicos dizer: vai com Deus. É verdade, Piracicaba. Acho que é Piracicaba. Vai com Deus. Olha só, a que ponto? Vai se preparando aí. Eu vou pra cadeia, mas também vai com Deus. Na Bahia é proibido, o governador tem que levantar um decreto que é proibido falar assim, você está precisando de Jesus. Olha aí. Olha que doideira. Você vê que eles estão Porque indo pela beirada. E E ninguém está percebendo.
né? Estão começando a fechar pequenas portas. Né? Quando vai ver, O símbolo já está fechado, né? tudo é Quando proibido. já está tudo proibido. É verdade, é verdade. Então a gente tem que começar a se preparar, preparar a igreja a viver esses momentos, Esses tempos. a pregar na rua, sabe? Voltar a pregar na rua. Tá faltando aqueles cultos de praça, tá faltando aqueles João Batista louco lá no meio da rua gritando: Jesus está voltando! Arrependei-vos. Não tá mais. Por quê? A gente se fechou, queremos templos bonitos, nada contra, também quero, mas esquecemos o principal. Tem pessoas ainda lá fora. Tá lá fora. Tá? As igrejas estão sendo perseguidas, né? No Brasil. As igrejas estão sendo perseguidas. Gente, não é o teu, mas com essa nova condição, linguagem neutra, gente, um dia vai aparecer aqui na sua igreja uma dupla dessa: pastor, faz o nosso casamento? Dá um bom argumento do porquê você não vai fazer, hein? Porque se eu me sentir ofendido, eu te processo, você vai pra cadeia. Já é para cadeia. Tá chegando esse tempo. O pastor Flávio Amaral, ele falou, né? Ele falou assim: o futuro, a igreja perseguida, a igreja vai ser perseguida pelos gays. Falou isso. Por quê? A igreja colocou isso pra fora. Foi o grande mal da igreja. Hoje tem várias igrejas que são LGBT, Tem. né? Tem muitas. Né? Lana Roder tem duas ou três aqui em São Paulo, né? Portugal e tudo mais. É verdade. Né? No Brasil eles têm alguns. Estão lá ouvindo a palavra, cantando louvores e tudo mais. Eu não julgo, porque é Deus quem vai fazer a separação do joio e do trigo, né? Nós não sabemos como que é, não vamos entrar nesse mérito. Mas a igreja errou por colocá-los para fora. Agora eles acharam o espaço deles. Então eles vão ficar do jeito que estão, porque Jesus nos ama assim. Eu tive... Quer falar, irmão? Não, pode não. Eu tive na minha igreja um jovem. Ele cresceu com nós lá, garotinho, chegou lá na adolescência e tal. Ele tinha, todo mundo sabia, né, pelo jeito dele, que ele era, né? Mas vamos lá, né? Mas um dia ele resolveu de fato assumir. E nós abraçamos ele, eu abracei ele. Não, peraí, vamos caminhar juntos. Cara, se Jesus não te convence, não vai ser eu, mas vamos caminhar junto. Não precisa sair não, fica aqui, tá legal. Mas ele decidiu sair, né? De vez em quando ele aparecia lá na igreja, né? Nós amávamos, era um garoto muito bom. Mas um dia, ele estava no portão da casa dele, passou um taxista, parou o carro e deu 2 tiros nele. Aquilo me trouxe de certa forma uma revolta e me abriu muito os meus olhos. Se a igreja fosse mais amor, isso não teria acontecido. Sabe, nós aceitamos na nossa igreja o bandido, a prostituta, o cachaceiro, o adúltero, mas quando há alguém que é homossexual, a gente não aceita. Há sempre aquele olhar. Isso tem que desaparecer. Mas você sabe o que eu acho? Venha como está. Você sabe o que eu acho, apóstolo? Eu concordo em 1000% que o apóstolo falou. Só que eu acho que é uma área muito difícil, porque você entra na parte do... Você entra na parte do sentimentalismo da pessoa. Porque assim, vamos supor, a pessoa pode ser salva e ser homossexual? Pode. Temos exemplos claros disso aí, Porque a entendeu? condenação está na Que prática. a pessoa, exatamente, que a pessoa, ela mudou radicalmente. Tem o pastor Flávio Amaral, amigo nosso, né? Que era um transexual, foi para Cristo, tirou as próteses, hoje é casado, tem uma filha. Conheci o pastor Robson Stein, uma bênção. Não foi na minha igreja. Já foi na sua igreja? Conheci ele, a esposa, as 2 filhas, o filho. A filha me chamou para o casamento dela, uma bênção, uma bênção. Eles deram uma verdadeira guinada, né? Eles não somente largaram a prática, como também falaram: eu vou lutar ao máximo para sair dessa posição, né? E casaram, tiveram os filhos. Então é bênção, é uma bênção que no meu ponto de vista é completo.
O rapaz é homossexual e ele fala assim, olha, eu sou homossexual, tenho desejo, conheço um, sou homossexual, tenho desejos homossexuais, mas eu não quero ter a prática. Porém, eu não tenho desejo por mulher, mas eu quero ser salvo. Então, eu prefiro ser um celibatário. Exato. Se fazem uns. Você está entendendo? Exatamente. Eu prefiro o celibato, a salvação e quebrar esse sentimento dentro do meu coração. Exatamente. Mas é comum. Mas é aquela coisa, gente. Eles vêm para a igreja, mas se você começar a falar a verdade, vai ficar tudo certinho. Todos são chamados para participar da mesa, mas nem todos podem servir a mesa. Então isso tem que ficar muito claro. Pode ficar, mas eu queria fazer aquilo. Não pode. Então, deixa as coisas muito bem claras, como vão servir junto. Você está numa empresa, seu setor de trabalho é aqui naquele setor, você não pode. Mas é a mesma empresa, mas a sua função não é essa. Ali você não pode. Então, a igreja é assim, estão deixando as coisas muito bem claras, não vai ser ofensivo. Não vai ser discriminatório. Né? Mas aquela coisa de se guardar e depois ficar apontando. Então, claro, ninguém quer ser maltratado ou ser apontado. Então, eles preferem simplesmente sair do que ser um ponto de referência. Mas o que a igreja está sendo? Né? Tem que dizer, poxa, fica com a gente, vai ouvir a palavra. Não, conhecereis a verdade te libertar. Um dia Deus te liberta. Porque cabe lembrar, olha só, eu vou dar um exemplo bem legal, isso está lá em Apocalipse. Porque a Bíblia de fato fala que os praticantes, vamos chamar assim, de os praticantes da homossexualidade não entrarão no reino dos céus. Mas também fala que os tímidos também entrarão. E o que você tem mais dentro da igreja é o tímido. Ô irmão, você vai pregar hoje? Não, eu não sei, é louco, eu não tenho a palavra. Não. Ô irmão, você toca aqui o microfone? Não, nossa, minha voz é feia. Ô irmão, será que você pode... Aqui, ó, tô aqui uma série de panfletinhos, vai lá evangelho. Não, eu não vou. Na minha igreja eu devo ter, acho que umas 3, 4 pessoas nessa condição. E eu deixo ser muito bem claro. Eu prego sobre tudo. Eu não prego todo dia sobre isso. Mas um dia eu vou pregar sobre isso. Então não se sinta ofendido. É minha obrigação. Como o adúltero. Não vou pregar sobre o adultério, senão o cara vai pensar que é pra ele. Não, tá claro. A mensagem expositiva nos dá essa liberdade. Cai hoje, a gente tem que falar sobre isso. É a verdade. Se você não falar a verdade, depois você vai ter que arrumar desculpa. Verdade. Aleluia. A glória a Deus. Louvado. Nossa, e aí, diretora? Sobe Já era, né? Era nos tempos. Louvado seja. Irmãos, assim, nossa, esse apóstolo aqui tem que vir mais umas 100 vezes aqui no nosso podcast. A gente vai ter que comprar um carro para ir buscar ele todo sábado, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. A gente tem que infelizmente chegar ao final do nosso programa, amém. Porque senão o YouTube caça a gente. Amém. Eu vou nas considerações finais. Amém. Eu quero aqui com o nosso pastor Vanderlei. Vanderlei, suas considerações finais em nome de Jesus. Irmãos, que você possa ter gostado das nossas respostas, que tenha tocado no seu coração. E sinta-se à vontade em deixar suas perguntas lá, para vir para a caixinha, para nós podermos responder a vocês. Amém? Se liga nessa ideia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos. Glória. Deus abençoe. De uma forma especial, que você presta bem atenção. Jesus está voltando. Pegue firme com ele. É ele. Ele é tudo, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele o principal. Deixa o resto, sirva ele. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter estado conosco até agora. Que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida. Jesus, né? Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, né? Só você se conectar a Ele cada vez mais e mais, porque a vinda dele está muito próxima, amém? Os sinais já estão aí, amém? Basta você acreditar ou não, amém? Convido você para estar conosco toda segunda-feira aqui com a gente. Quarta-feira eu estou aí com vocês aí, né? Pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. E quem vai encerrar aqui o nosso podcast é o nosso convidado aqui, apóstolo Rui. Meu querido apóstolo, suas últimas... Amém. O Senhor abençoe, queridos. Sabe, a gente tem que levar muito a sério a palavra do Senhor, o Evangelho. A gente não está na igreja brincando. E se você está, se converta. Se converta, então você vai morrer, você vai para o inferno.
muda a sua vida, seja transformado em nome de Jesus. Vale a pena, ok? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se liga nessa ideia, ok? Olá, queridos, graça e paz. Sou o apóstolo Rui, da Igreja Apostólica Lugar de Restauração. Quero te fazer um convite. Dia 22/4, sábado, às 22 horas, teremos uma vigília maravilhosa, onde com certeza o Senhor Jesus ali estará. É uma vigília onde nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, estaremos louvando, ouvindo testemunhos. Olha, eu te convido, estamos aqui na Avenida Sapopemba, 9.742, no Jardim Planalto. Muito fácil chegar. Se você vem de monotrilho, você vai descer na Estação Planalto, estamos a 100 metros dessa estação. Ok? Eu costumo dizer que somos uma mini vigília. Começamos às 22 e às 2 horas da manhã nós terminamos. Dá tempo de vir, ir para casa e de manhã ir na escola bíblica dominical da sua igreja. Ok? Então eu te convido. Venha louvar o Senhor dia 22/4. Grande vigília para a glória de Deus.